Olá! Tomei uma aguinha e vamos continuar ensinando o Trivium. Nós estamos na segunda parte do quarto capítulo e vamos dar continuidade aqui numa problemática, né? Um debate que foi levantado sobre as consequências desse ensino moderno nessa geração que nós estamos vivendo, as deficiências que isso trouxe e como resolver. Agora sim nós vamos entrar na parte prática, como resolver esse problema, desse emburrecimento, desse ensino que tem levado essa geração a não ser capaz de pensar, de raciocinar. E, na opinião dos autores, é voltar a usar uma ferramenta de ensino que foi usada há muitos anos, né? E que é o Trivium. Aqui o autor fala que ele foi usado na era medieval, sempre foi uma estrutura usada pelos filósofos e que nós precisamos pegar porque deu certo. Então, é uma ferramenta boa, deu certo, tem um bom resultado, então a gente precisa usar sim. E claro, o autor ele fala que tudo ele vai peneirar à luz da palavra, tudo ele vai passar pelo crivo da palavra e vai reter e usar aquilo que for bom. Então, na prática, o que é então Trivium na prática? Como usar o Trivium no ensino? Como eu disse no vídeo passado, são três estágios. Então, toda vez que for introduzir um ensino, precisa observar esses três estágios. O primeiro estágio é o estágio gramatical, absorver informações. Isso a gente vai memorizar. Absorver informações. Segundo estágio, a lógica. Vem de quê? Faz sentido? Será que tá certo? É você raciocinar. A criança é questionada, ela é levada a fazer perguntas, ela é levada a criar problemáticas sobre aquela informação que ela acabou de receber. Terceiro estágio, retórica. A criança tem a oportunidade de responder. Eu vou usar essa palavra responder para ficar parecido com retórica, para ajudar até a mim mesma, né, a memorizar esses conceitos. Então, a criança responde àquele ensino, usando o discurso, a criatividade, enfim. Então, esse modelo é o Trivium. Vamos passar aqui para uma parte que eu gostei muito, que ele faz exemplos, ó. Ele vai falar aqui, ó, toda matéria, você pode dividir ela em três partes. Toda matéria você pode fazer o Trivium, que é essa intersecção em três partes. E ele diz assim, ó, a parte gramatical, que eu já falei, ele repete várias vezes para ficar bem entendido, que é a gramática própria daquela matéria. A lógica, que é como entender aquela matéria, como as partes daquela matéria se encaixam. E a parte retórica, que é como usar isso, como fazer com que isso tenha sentido na minha vida. Mas perceba que todas as vezes que ele usa com exemplos e com expressões diferentes que nos ajudam a entender. Vou dar mais uma vez, vou falar mais aqui uma parte que ele explica para ficar mais claro, porque essa parte é a parte principal do livro, é a parte principal, por isso que o livro chama Ensinando o Trivium. Então, como ensinar o Trivium? Como ensinar dividindo nessas três partes. Então, de novo, os três estágios. Estágio gramatical é o estágio do papagaio, que é o estágio de você pegar a informação. Essa fase, né, do papagaio é a fase que ele fala sobre uma dificuldade de raciocínio. É uma fase onde a própria criança tem uma necessidade de receber. Ela usa aqui um exemplo que é como uma esponja. Ela vai sugando, ela vai absorvendo todas as informações. Ela é conhecida como uma idade de memorização. A criança gosta de estar sempre memorizando, repetindo. Aí depois ela passa para o estágio lógico. Aqui, o autor ele vai colocar essas três fases diferentes em idades, né? Como alcançar as idades usando essas três fases. O estágio lógico, que é a idade de pensar, de questionar, de duvidar. E ele vai dizer que essa idade, ela é muito conhecida com quem lida com criança e é caracterizada pela contradição, pelo retruque e pelo gosto de surpreender. Sabe, tudo a pessoa responde, tudo ela retruca, tudo ela
quer surpreender, ela quer ser do contra. Essa é a fase da lógica, porque tudo que ela absorveu de informação, ela agora está processando. Ela está processando, está perguntando, está levantando debates, criando dúvidas, problemáticas. Então ela está duvidando de tudo, perguntando e retrucando a tudo. Fase da lógica. E aí depois a outra fase da retórica. Essa fase é egocêntrica, anseia por expressar-se e prefere especialmente em ser mal compreendida. É inquieta e busca alcançar a independência. E com boa sorte e orientação, começa a mostrar alguma criatividade. Então, essa fase, né, na juventude, o autor fala que é a fase da retórica. É quando passou a fase de absorver, passou a fase de processar, de perguntar, de retrucar, agora ela começa a se expressar. Ela começa a responder, e aí ele fala que se você conseguir, se você tiver sorte e se você conseguir conduzir, né, esse aprendiz, ele vai conseguir usar a criatividade, ele vai conseguir criar discursos saudáveis e sensatos, né, nesse sentido. Bom, agora eu quero passar aqui para uma parte que ele dá exemplo, que me ajudou muito a entender os exemplos sobre como usar o Trivium realmente na prática. Ele fala assim, você entenda o seguinte, a parte da gramática. O que é a parte da gramática? É você entender o quê? O quê? Tudo que você for ensinar, a parte da gramática é o quê? A parte da lógica é por quê? E a parte da retórica é como. Então, exemplo. Vamos supor que você vai ensinar matemática. O exemplo aqui, você vai ensinar matemática. Qual que é a parte da gramática? Você vai dividir em 3 partes, ó, o Trivium. Você vai entender as 3 partes primeiro. Gramática. A gramática da matemática inclui o aprendizado do sistema numérico arábico e a memorização dos fatos matemáticos, que é adição, subtração, multiplicação. Então, qual que é a parte da gramática? Você tem que ensinar os números. Tem que ensinar os números, os fatos, né, que ele chama aqui de fatos matemáticos. Você tem que ensinar, é a parte da gramática. E a segunda parte? É a lógica. Só uma observação, que dentro da gramática, gente, é bem, não é que é complexo, é bem abrangente. Então, não é só, vou ensinar do 1 ao 10, somar, dividir, vou explicar. Não é isso, não é simplista assim. É porque ele quer dizer que se você divide, fica mais fácil para você entender o processo. Então, você não vai ensinar só 1, 2, 3, de 1 a 10, vai ensinar a somar, multiplicar. Não, você vai ensinar sobre peso, sobre medida, sobre forma geométrica, sobre distância, sobre... toda a parte de informação você tem que dar, entendeu? Mas você dividindo isso te ajuda a entender o processo de aprendizado. Então, a primeira parte da gramática é você dar informações, todas as informações que esse aprendiz precisa, tá? Segunda parte, que é a lógica. A lógica da matemática, o que seria essa parte da lógica da matemática? Seria as coisas que você vai colocar para gerar o aluno a raciocinar sobre o que ele pegou. São os problemas, as contas, deixa eu ver o que mais que ele cita aqui, as provas, e ele ainda fala aqui, ó, de álgebra, os teoremas, as fórmulas geométricas. Tudo isso leva o aluno a pensar sobre o que você deu para ele, sobre soma, sobre divisão, sobre multiplicação. Quando você leva esses problemas, essas formas e essas provas, ele vai pensar sobre aquelas informações que você deu. Ele está na fase lógica. Faz sentido? É verdade? E se eu fizer diferente? E se eu trocar essa informação? E se eu tirar esse dado? Tudo isso está nessa fase. E a terceira fase, que é a retórica na matemática, você vai perceber ela na aplicação da matemática em uma pesquisa, ou em uma contabilidade, em uma engenharia. Lá é a fase da retórica, porque você está vendo o resultado do que você aprendeu. Outro exemplo, ou seja, ainda nesse exemplo, o que é matemática? Você dá ali, né, as informações. Por que a matemática? É a lógica. E como usar a matemática? A retórica. Terceiro exemplo, usando a mesma estrutura. Agora vamos falar
a língua, que é uma das coisas que a gente acha mais importante, né, de ensinar. A língua, vamos supor, aqui eles são americanos, né, mas nós somos brasileiros. Então, a língua. Primeira fase, gramática, é o quê? Você vai passar para o aluno toda a estrutura. A fonética, vocabulário, ortografia, gramática. Segunda fase, a lógica. Você vai passar para ele o quê? As construções, como se forma uma frase, quais os elementos, a sintaxe, como escolher, como desenvolver aquelas informações da gramática. Isso é o porquê. Você dá o quê, que são as informações, por quê? Você vai construir uma frase, uma estrutura, e aí naquela estrutura, naquela construção da lógica, do processamento, a criança vai ter o porquê. Por que eu preciso usar esse acento? Por que eu preciso usar esse termo? Por quê? Por quê? Na construção ele usa esse porquê. E na última fase de se ensinar a língua, você vem para o estágio da retórica, que é quando você vai desenvolver no aluno a construção de um texto, por exemplo, uma redação, um falar em público. Tudo isso é a retórica, porque é o como usar tudo aquilo que eu aprendi. Agora você usa, entendeu? Só mais um exemplo. Na história. Um exemplo, se você vai ensinar a história para o seu aluno, para o seu filho, né? Primeira parte, a narrativa da história. Você vai falar sobre nomes, os lugares, as datas, tudo isso é a gramática. Segunda parte, você vai fazer um estudo, né? E vai trazer para esse aluno pensar sobre razões, motivações, acontecimentos, por que aquilo aconteceu, por exemplo, as guerras, né? Um evento, a política. Por quê? Por quê? A fase da lógica. Por quê? Então, com esse porquê, depois que ele recebe as informações, ele gera a retórica. O que é a retórica na história? É a aplicação da pesquisa da história, mas o aluno ele põe as suas conclusões, as suas perspectivas, principalmente quando ele precisa emitir pareceres, como política, economia, religião, a ciência. Tudo isso vai entrar na retórica. Ele vai pegar os dados, depois que ele questiona esses dados, analisa esses dados, ele emite um parecer sobre eles, ele fala sobre eles. E nessa fala sobre eles, ele pode ou não colocar impressões. Isso é a capacidade retórica desse aluno. Eu achei muito interessante, eu achei que faz muito sentido. E faz mais sentido ainda a próxima parte que eu quero comentar, que é o que o autor faz. O que ele faz? Ele une o trivium com a palavra. Ele pega provérbios, principalmente provérbios, e vai fazer como que eu posso dizer? Uma analogia do trivium clássico, que é usado para o ensino, com os ensinos que a Bíblia nos dá. E é muito interessante. Ele pega aqui a estrutura do trivium e transfere para a Bíblia. E essas três partes ele coloca como o conhecimento, que é a parte da gramática, que é a parte da informação, o entendimento, que é a parte da lógica, e a sabedoria, que é a parte da retórica. Então, olha que interessante. Ele fala que o trivium, ele nasce no coração de Deus. Ele fala que o trivium foi uma estrutura que o próprio Criador criou e deixou na natureza, no ensino da palavra, e que nós temos que perceber essa ferramenta, nos apropriar dela e usá-la para termos sucesso e bom êxito na vida. Eu achei isso muito bonito. Então, olha só, o trivium na Bíblia é essas três partes. A parte do conhecimento, do entendimento e da sabedoria. Então, você conhece, mas você precisa entender para você ter a sabedoria. Aqui ele cita, o primeiro texto que ele cita, eu achei muito interessante que ele usa nessa estrutura Provérbios 2, 6, que ele diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Então ele usa essas três palavras: conhecimento, que é a parte gramatical, entendimento, que é a parte da lógica, e a sabedoria, que é a parte da retórica. É como eu respondo a esse processo, a esse modo de visão
da Bíblia. E aí ele vai citar vários textos bíblicos, principalmente em Provérbios, sempre respeitando essa estrutura que a própria palavra nos ensina, que Deus nos dá o conhecimento, que esse conhecimento precisa gerar um entendimento e que depois desse entendimento do conhecimento eu tenho sabedoria. Muito interessante, né? E aí ele vai falar do Gênesis, ele vai dar exemplos sobre as figuras de linguagem. Mas, assim, eu acho que deu para entender, eu particularmente consegui entender. E para concluir, eu quero usar mais uma vez 2 exemplos que ele dá sobre o Trivium. E para a gente entender, ele mostra aqui 2 figuras, ó. Essa figura aqui é de um edifício e essa aqui é de um computador. Bom, então essas 2 imagens, elas vêm para nos ajudar a entender o Trivium, mas eu acho que já ficou bem claro, mas assim, só para entender as 3 fases. Dentro de um edifício, onde que é a parte gramatical? É a base, é o conhecimento. A base da lógica é a estrutura, são as colunas, não são as paredes. E qual que é a parte da sabedoria? É o uso prático, é o acabamento do prédio. E ele usa também a imagem do computador, que eu acho que faz mais sentido ainda, que no computador você tem a parte da gramática, você insere dados nesse computador, você tem a parte da lógica, você processa essas informações nesse CPU aqui, e a parte da retórica, a impressão, você imprime, você tira respostas, você tira resultados desse computador. Eu achei assim bem prático também. E basicamente ele vai dar outros exemplos, mas todos giram em torno desse significado, de entendermos como funciona. Eu acho que ficou bem claro, ficou bem simples, como funciona o Trivium. Dividir o ensino em 3 partes: informação, processamento e resposta. E, na opinião do autor, usando essa ferramenta, você ensina tudo para o seu filho. Então, não tem como você falar, eu não sei física. Você pega o livro, pega as informações e faz essa estrutura: informação, processamento e retórica. Uma observação é que o autor, ele também faz questão de falar sobre nós percebermos essas fases relacionadas com as idades. Mais pra frente, provavelmente ele vai falar mais sobre isso, mas aqui, inicialmente, o que ele quer que a gente entenda é o seguinte: a criança, ela tem essas fases. Então, a primeira fase, os primeiros anos da criança, é a fase gramatical. Por quê? É uma fase que ela vai só absorver, ela vai decorar, ela vai falar coisas, mas ela não sabe o significado daquilo, ela vai só pegar informações. Uma segunda fase, ele fala aqui, uma vez que a criança tem acumulado uma quantidade razoável de conhecimento, a sua mente começa a se desenvolver e ela começa a ser capaz de raciocinar sobre as coisas, ela começa a pensar sobre aquilo. Então ela entra nessa fase da lógica, de questionar, de perguntar e de raciocinar sobre aquilo. E aqui o autor fala que é por volta dos 12 a 13 anos de idade que ela começa a entrar nessa fase lógica. Claro, ela continua aprendendo, mas ela começa a questionar e a raciocinar. Por isso, gente, deixa eu abrir aqui um parêntese. Por isso que há essa defesa dos primeiros anos da educação, né? Olha que coisa séria. O autor está dizendo aqui que por volta dos 12 a 13 anos, a criança entra no nível do entendimento da fase lógica. Com 12, 13 anos, a criança já está entrando no ensino fundamental quase. Então, pensa, assim, o que eu quero levar a gente a pensar é o seguinte: os primeiros anos que a criança não questiona, a criança só absorve, ela só aprende, ela só acumula informações. Quem que tá dando essas informações para essa criança? Quem que tá enchendo a cabeça dessa criança de informação? E quais informações são essas? Então, assim, o livro não tá falando isso é eu que tô, né, eu pensei nisso agora. Como isso é sério, né? A gente sabe que os primeiros anos são os anos mais importantes de acúmulo de conhecimento e o livro tá falando que com 12, 13 anos que a criança entra nessa fase da lógica e do debate.
e são os anos que mais nós deixamos que outros deem informações aos nossos filhos. E assim, já que eu abri um parêntese, fazer mais um comentário. Às vezes a gente pensa assim que o ensino é só o ensino, né? Eu tenho que ensinar, igual eu tô falando aqui, matemática, história e línguas. Mas às vezes, até para os pais que não vão fazer ensino doméstico, porque eu sei que essa realidade sempre vai ser uma realidade que poucos pais vão abraçar, né? Por vários motivos. E mesmo que você não faça educação doméstica, às vezes a gente negligencia o nosso próprio dia a dia, a gente não ensina os nossos filhos. A gente perde oportunidades pontuais de ensinar os nossos filhos, porque a gente acha que ensino é lá na escola. E não é. A gente ensina a todo momento, a gente ensina a cada minuto. E isso é muito sério, né? E os primeiros anos são esses anos, né? Fundamentais. Bom, e para concluir, voltando aqui para o livro, ele fala que no final da adolescência o aluno vai ter aprendido o seu entendimento de modo tão suficiente que ele vai se tornar capaz de se expressar de modo criativo e eficiente. Então esse é o nível da retórica, da sabedoria. Ele conseguiu pegar, processar e se expressar, criar pareceres acerca daquilo. Bom, é isso. Depois a gente continua. Bye, bye. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui que eu vou estar de olho. Deus abençoe vocês. É como você Não, peraí. Vou ter que cortar. Vou ter que cortar. Volta.